Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão pública virtual da nossa casa querida, Congregação Espírita Francisco de Paula. Será a última virtual, semana que vem voltamos ao presencial e vamos indo presencial, online, do jeito que Deus quiser, né? O importante é que estejamos conectados à casa, conectados aos ensinamentos de Jesus, conectados à espiritualidade amiga, mantendo sempre bons pensamentos, boas vibrações e muita fé para passar por todos os obstáculos, por todas as dificuldades que o nosso planeta de prova e expiação impõe. Então, sejam todos bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos pedir para a nossa irmã Pérola fazer uma leitura de ambientação para todos nós. Graças a Deus. Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 130. Amai-vos. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras e com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. Graças a Deus. Obrigada, querida. E agora, dando continuidade à ambientação, nós vamos ler uma prece de Chico Xavier chamada Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Chico Xavier. Pode até parecer difícil, né? A gente conseguir cumprir tudo que está aqui nessa linda oração, mas não é impossível. Eu acho que se a gente tentar um pouquinho cada dia, sem desistir, um dia, com certeza, a gente chega lá. Agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, nos conectar a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre. Graças a Deus, a Jesus,
e a Francisco de Paula, Pai querido de amor e de sabedoria, Jesus, nosso mestre, nosso exemplo, Francisco de Paula, patrono de nossa casa de caridade. Nós só temos a agradecer essa oportunidade, Senhor. Agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa fé, agradecer por estarmos aqui, todos nós, conectados, juntos, num só pensamento, numa só vibração. Que possamos esquecer tudo o que nos apurrinha no dia de hoje. Que possamos esquecer as tristezas, as desilusões, os obstáculos, todas as coisas que parecem nos incomodar. E que possamos entender que agora estamos em tuas mãos. Estamos juntos, unidos, com bons pensamentos, boas vibrações, e que a nossa fé nos permita entender tudo que o ensino de hoje nos trará. E que possamos, Senhor, cada dia, nos sentirmos fortes e capazes de seguir os teus ensinamentos, de praticar as tuas leis e todos os ensinamentos do nosso irmão e mestre Jesus. Obrigada, Pai, por toda essa oportunidade. Te amamos do fundo dos nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E assim, nós damos por iniciados os trabalhos de hoje, a nossa sessão virtual, pedindo à nossa irmã Conceição que leia um trecho do Evangelho para todos nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, obrigada, querida. Agora nós vamos passar para a nossa palestra, que a nossa irmã Maria Luísa fará por todos nós, um tema do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e a felicidade não é deste mundo. Minha irmã, seja muito bem-vinda, te agradecemos aí pelo teu estudo, pelo teu empenho em passar para nós todos esses ensinamentos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, boa tarde a todos e que Deus nos proteja e nos ilumine agora e sempre. Bom, como a nossa irmã disse, o capítulo é o capítulo 5 do livro Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e os itens são os 18, 19 e 20. Antes de eu começar, entrar mesmo no nosso estudo, eu vou ler um trecho do livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que eu acho que tem tudo a ver, né, que concentra bem essa nossa lição de hoje, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento é a moeda com a qual pagamos as faltas e os erros em que nossa ignorância cometemos em encarnações passadas, e com ele compramos a nossa felicidade futura. Porque os que sofrem têm contas a ajustar com a justiça divina. As lágrimas do sofrimento, quando suportadas com resignação, lavam as manchas da consciência e purificam o espírito. Por isso, Jesus disse que são felizes os que choram, porque já iniciaram o resgate dos débitos anteriores. E, embora a terra lhes reserve lágrimas, suaves consolações o esperam, no mundo espiritual, onde estarão libertos de remorsos originados pelos maus atos praticados no pretérito. Bom, então, com isso, a gente
começa, né? O Espiritismo nos ensina que o sofrimento é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. E também nos diz que as reencarnações sucessivas são um meio de alcançarmos a evolução espiritual, adquirindo conhecimento intelectual e também desenvolvendo a moralidade. Nós sabemos que estamos submetidos à lei de causa e efeito, ou seja, tudo que nós fazemos tem uma consequência que vai ser positiva ou negativa conforme a nossa ação e a nossa intenção ao praticá-la. Quando nós entendemos e aceitamos essa lei, né, a lei de causa e efeito, a gente se conforma mais com as dificuldades da vida presente. Geralmente, nós evoluímos moralmente só através da dor, com raras exceções. A dor nos aproxima sempre da espiritualidade. Sabemos que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, consequentemente, o planeta está povoado, na grande maioria dos espíritos, por espíritos que precisam passar por provações e expiações de todos os tipos. Então, pode ser material, né? Financeira, doenças graves, desavenças familiares, problemas emocionais, obsessões, enfim, inúmeros problemas que podem acometer as pessoas. Portanto, não basta saber viver, né? Saber que na Terra, viver na Terra é sofrer. É necessário saber sofrer. Porque sofrendo as dificuldades, sem revolta, sem inconformismo, sem desespero, sem desânimo, a gente precisa encarar com resignação e fé os desígnios de Deus. Tudo que nós passamos, enquanto encarnados, sempre vai ser para o nosso progresso futuro. Se pararmos para pensar, né, o que é alguns momentos de dificuldade, de sofrimento, por pior que nos pareçam, comparado àquilo que a gente vai ter de recompensa no futuro, principalmente na erraticidade e nas vidas futuras. Então, não devemos nos esquecer que essas dificuldades de hoje fomos nós mesmos que pedimos. Então, o desânimo tem que ser evitado nesses reveses da vida. Como espíritas, nós praticamos a fé raciocinada. Ou seja, nós sabemos que sofremos e sabemos que sofremos porque merecemos, porque nós mesmos é que pedimos para passar por esses sofrimentos, por essas dificuldades nesse resgate. Lembremos que Jesus nos disse que o fardo não e nem nunca é mais pesado do que os braços possam suportar. Então, se a gente não está dando conta, não é porque a gente não consegue, é porque a gente está sem a vontade necessária para enfrentar. O sofrimento na Terra não pode ser encarado como um castigo divino. É sempre uma forma de resgatar os nossos erros do passado. E esse resgate se dá da seguinte forma. Primeiro, a gente pratica o mal, né? A gente faz as coisas erradas. Depois, a gente toma consciência de que a gente errou. Aí vem o remorso. Aquela fase que a gente fica remoendo, né, aquilo que aconteceu, que traz angústia, que traz uma certa tristeza, enfim, que nos causa mal-estar. Aí depois vem o arrependimento, é quando a gente se dá conta de que errou mesmo e que precisa fazer um movimento para mudar. E é nesse momento, né, que a gente tem esse arrependimento que a gente pede pelo resgate. Isso vai ser mais à frente, quando Deus permitir uma nova existência. Agora, isso também não acontece só quando a gente está desencarnado, pedindo, né, para a próxima encarnação. Isso acontece no nosso cotidiano, no dia a dia. Quantas vezes, né, e quem nunca passou por uma situação que agiu mal, que depois no sangue, né, abaixou, a poeira abaixou, o sangue esfriou, ficou pensando, puxa, mas eu fiz aquela besteira, eu agi tão mal com aquela pessoa. Aí fica removendo, pensando naquilo, naquela atitude, até que a gente decide que tem que resolver isso, vai lá, pede desculpa e resolve a situação. Então, isso é típico mesmo do ser humano e que bom que é assim. Então, para reconhecer que a gente precisa mudar de comportamento, é necessário o autoconhecimento. Conseguimos o autoconhecimento através do exercício da autoanálise, ou seja, a gente precisa ir a fundo na observação da nossa conduta,
dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, em relação não só ao nosso próximo, mas em relação aos nossos sentimentos e nosso posicionamento diante da vida. Então, a gente pergunta assim, o que nos desequilibra? O que me causa raiva? O que me causa desgosto? O que me causa algum tipo de tristeza? Enfim, parar, pensar nesses momentos para ver que atitude a gente precisa tomar, né? Que reação a gente precisa ter para poder modificar e melhorar. Então, aí está o foco da nossa atenção. Agora, como é que a gente consegue alcançar o autoconhecimento? Então, através da meditação e da oração. Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, num desses itens, nos diz que ele, toda noite, antes de dormir, examinava tudo que ele fazia durante o dia e parava para ver, né, se ele tinha feito alguma coisa de errado, se alguém tinha alguma coisa para se queixar dele. E sugere que a gente faça isso sempre. Agora, como nós ainda somos muito condescendentes conosco mesmo, né, mesmo quando a gente para pensar nas nossas atitudes, a gente sempre acha que está agindo corretamente e que o errado sempre é o outro, né? Geralmente acontece isso. Então, a gente deve parar e pensar como a gente se sentiria, o que a gente acharia se tivesse no lugar do outro que a gente cometeu tal atitude. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai ter a justa medida, né, do que esse nosso irmão sentiu, se a gente agiu bem, se a gente agiu mal. E aí tentar, né, se corrigir. Então, tudo resume em duas máximas bem conhecidas por nós, que são: não façam aos outros aquilo que não gostariam que fizessem, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se todos agissem, né, segundo essas duas máximas, a gente não teria tanta infelicidade ainda no mundo. Com a autoanálise frequente, nós vamos nos conhecendo cada vez mais, né, e melhor, e vamos corrigindo as nossas falhas. E assim, o mal que a gente ainda traz conosco vai sendo pouco a pouco curado. Com o tempo, saberemos sempre como devemos agir em todas as situações e o que evitar para alcançar esses objetivos traçados para essa nossa existência. Conclusão: o autoconhecimento é a chave para o progresso moral e espiritual. Joana de Ângeles nos diz que a maturidade psicológica é um processo de experiências felizes e ingratas e afirma que o ser emocionalmente estável não se exalta diante do sucesso nem se deprime com o fracasso. Então, por essas palavras, a gente percebe o quanto o autoconhecimento pode nos ajudar a nos tornar emocionalmente estáveis. Agora, o último item, que é a felicidade não é deste mundo, a gente viu o seguinte, né, nesse estudo: a busca incessante pela felicidade por nós reflete a certeza do nosso destino, né? Todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Então, Deus nos criou simples, ignorantes, à sua imagem e semelhança, para chegarmos um dia à perfeição, que é a perfeição relativa, que é o objetivo de todos os espíritos. Nessa condição de espíritos elevados é que nós encontramos a felicidade plena. Sabendo disso, nós concluímos, então, que nós não vamos encontrar a felicidade permanente aqui enquanto nós estivermos encarnados na Terra. A felicidade que nós almejamos se conquista quando não praticamos mais o mal, quando chegamos a um patamar de espíritos esclarecidos em que passamos a pensar primeiro no nosso semelhante antes de pensar em nós mesmos. Quando nos libertamos do sentimento do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da inveja e todos os outros vícios morais que a grande maioria de nós ainda traz consigo em maior ou menor grau. Enquanto nós buscarmos a felicidade nas realizações de desejos materiais, nós não a encontraremos. Por quê? Porque a gente confunde o tempo todo prazer com felicidade. O prazer é sempre efêmero, é fugidio, passageiro. Então, a gente acha que esse sentimento que a gente vai ter, né, que é o prazer, a gente vai ter o tempo inteiro, e isso não vai acontecer. A felicidade permanente é que sentem os espíritos mais evoluídos. Na literatura espírita, nós vemos inúmeros exemplos
de espíritos que só se sentiram felizes quando desapegaram dos bens materiais e se dedicaram à prática da caridade. Vejamos o exemplo de Francisco de Assis, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, entre outros. Agora, a gente também não precisa achar que a gente tem que virar santo, né, para poder ser feliz. A gente pode ser feliz na medida do possível enquanto a gente está aqui na Terra ainda, já nessa encarnação. Então, a gente deve ser gratos por tudo que nós temos, inclusive pelos sofrimentos que nos fazem pessoas melhores no futuro. Uma vez assistindo um vídeo, né, vindo pelo WhatsApp, de um guru indiano, que ele era até muito divertido, e ele falava: tudo é motivo para você ser alegre. Então, se você dormiu e acordou, abriu o olho, agradeça, sorria, você está vivo. Então, a gente está vivo, acordou, né? Viu que está bem, agradece, é mais uma chance de oportunidade de melhorar, né, o destino, a vida, não só nossa, como a do nosso semelhante. Então, se nós temos saúde, casa, trabalho, família, amigos, certo conforto, a natureza que está no nosso entorno já é motivo para nós sermos felizes e agradecer a Deus. Porque, geralmente, nós ficamos focando no futuro. Então, como se a felicidade estivesse lá longe, né? Lá no futuro, que está bem distante. Então, passa a vida inteira tentando chegar na felicidade, porque ela está lá no futuro. Então, eu vou ser feliz quando eu tiver a casa própria, ou quando eu mudar de emprego, ou quando eu fizer a minha sonhada viagem, ou quando eu comprar o carro zero, ou quando eu encontrar meu grande amor. Enfim, a vida vai passando, né? E a gente acaba que não resolve a questão da felicidade. Então, nós não damos conta que a felicidade está dentro de nós. É a maneira como nós enxergamos a vida e o mundo no nosso entorno que nos faz feliz ou infeliz. Então, devemos sempre agradecer aquilo que nós temos agora e melhorar aquilo que nós somos. Nós estamos vendo todo dia, né, notícia na mídia dessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, onde tantas vidas foram perdidas, tantas famílias desfeitas, casas destruídas, bens materiais perdidos. Tudo isso é muito triste. Mas, por outro lado, a gente vê também os voluntários, mesmo entre aqueles que perderam suas casas, até seus entes queridos, ajudando na busca pelos desaparecidos junto com os bombeiros, outros que se solidarizam com o sofrimento das vítimas, mesmo não passando pela mesma situação, que estão ajudando, né? Distribuindo as doações, fazendo quentinha, distraindo as crianças nos abrigos, arrecadando fundos para a reconstrução das casas e para as necessidades mais urgentes dos desabrigados. Então, essas pessoas, elas se comovem com a dor do outro, mas elas não ficam paralisadas, né? Esse sentimento, né, de solidariedade que motiva e traz uma grande satisfação por estarem sendo úteis, porque, de alguma maneira, estão minimizando o sofrimento dos outros. Então, esse é o tipo da felicidade real que alimenta e satisfaz a alma, né? E não as conquistas materiais. No livro Divaldo Responde, volume 2, do Divaldo Franco, ele nos fala sobre a felicidade abordando o pensamento de Sócrates, né? O filósofo grego que morreu no ano de 399 a.C. E ele dizia que a felicidade não depende do ter ou de não ter, e sim da forma de enfrentar a dor. Dizia que a felicidade verdadeira é do ser, mas para ser são indispensáveis 3 fatores: pensamento reto, a conduta correta e palavras saudáveis. Tá? Então, isso tem tudo a ver com a ética. Independe da religião, independe do período de tempo que a gente vive, independe de todas as questões, né, humanas. Tem que ser valores dos seres humanos, independente da situação que vivem, da religião e de qualquer outro pensamento. Então, ele dizia que é muito mais importante ser do que ter, né? E é o que a gente está vendo justamente hoje em dia, o inverso, né? Todo mundo dá muito mais importância ao ter do que ao ser. Então, Divaldo diz que felicidade é o estado interior de plenitude. Jesus, no seu tempo, estabeleceu que a felicidade seria a paz interior da criatura, independente dos valores externos. A doutrina espírita considera que a felicidade, através
das propostas de Sócrates e de Jesus, que são basicamente as mesmas. Ou seja, ela se resulta de uma consciência tranquila que proporciona um caráter reto e atitudes corretas. Outro fator de grande importância para a conquista da felicidade, já nessa vida, é o perdão. Certa vez eu li sobre um médico oncologista, não lembro o nome dele, e também sei que ele era estrangeiro, mas não lembro a nacionalidade, que ele prescrevia aos seus pacientes, como parte importante do tratamento, doses diárias de perdão, porque isso ajudava para que o tratamento fosse mais eficaz, inclusive levando até a pessoa a se curar realmente. Concluindo, para nós sermos felizes já nessa vida, nós temos que focar mais nas coisas que nós já temos e melhorar naquilo que nós somos, praticando o amor, o perdão e a caridade. Assim, até os nossos sofrimentos vão parecer menores, nos ajudando a passar mais tranquilamente por essas dificuldades do dia a dia. Chico Xavier, segundo o espírito, escreveu segundo o espírito de André Luiz, escreveu o seguinte: a felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante o amor e a paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. E, para encerrar, eu queria ler uma mensagem que eu achei que era bem oportuna, que ajuda a fechar esse nosso estudo da tarde de hoje, que é: riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitadamente ao triunfo e à prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse o nosso Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a glória da evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. E é isso, meu irmão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada pela atenção de todos. Graças a Deus, nós que te agradecemos. Foi um ótimo estudo. Nós espíritas, na teoria, já sabemos de tudo isso. Agora a gente precisa se esforçar um pouco mais e praticar, porque a prática desses ensinamentos é simplesmente linda, né? E a gente chega lá, se Deus quiser. Se esforçando um pouquinho, cada dia um pouquinho, a gente vai chegar lá. Tenho certeza disso. Obrigada, minha irmã. Agora nós vamos pedir à nossa irmã Cris que faça a prece de encerramento e que vocês esperem um pouquinho depois, porque a nossa irmã Alessandra vai ler o boletim para todos nós. Pai querido, Jesus amado, nosso mestre, nosso médico espiritual, estamos todos nós imbuídos do sentimento de gratidão por todas as benesses recebidas aqui na tarde de hoje. Gratos estamos também pela oportunidade de fortalecimento, de aprender sempre e prosseguir a nossa caminhada evolutiva. Nossos corações apresentam a alegria daquele que está conseguindo cumprir a tarefa passo a passo, pouco a pouco,
buscando viver em nosso dia a dia os seus ensinamentos, Senhor. É assim que queremos estar, junto a todos os corações que se colocarem dispostos a plantar essa semente de amor, ajudando, colaborando, aprendendo e, como disseram as nossas irmãs, praticando. Que a tua paz permaneça conosco, que Francisco de Paula, nosso querido patrono, nos abençoe a cada um de nós aqui presentes e todos aqueles também que não puderam estar conosco hoje. Assim seja, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, querida. Agora, nossa irmã Alessandra terá o boletim